Olá! Hoje a gente vai conhecer uma jornada para a residência médica que é bem diferente do tradicional. É uma daquelas histórias que trazem uma nova perspectiva, sabe? Especialmente para quem está sentindo aquela pressão de seguir um roteiro que parece que todo mundo segue. E para a gente começar, vamos pensar nessa frase, que é muito poderosa e já dá o tom da nossa conversa. A importância de construir uma base sólida como médico antes de sair correndo para uma especialidade. E tudo começa justamente com essa decisão, a de criar um caminho próprio, de sair daquela trilha que todo mundo esperava logo depois da formatura. Então, ao contrário de muitos colegas, o médico da nossa história planejou trabalhar por um ano depois da faculdade. E essa decisão veio por vários motivos, né? Tinha questão financeira, claro, mas tinha algo ainda maior. Um desejo de ganhar maturidade, de ter experiência de verdade no campo de batalha antes de tomar uma decisão tão definitiva para a carreira. E foi justamente nesse ano, nesse ano de prática no mundo real, que ele acabou fazendo uma descoberta totalmente inesperada e muito profunda, que foi a escolha pela psiquiatria. Pensa só, trabalhando ali na atenção primária, ele se deparou com a dor psicológica imensa de uma comunidade que tinha poucos recursos. E foi nesse cenário, tentando entender a complexidade da mente humana, que ele descobriu uma vocação. Uma área em que o progresso é difícil de medir, mas que, nossa, é incrivelmente recompensador. Essa frase, ela resume perfeitamente o que motivou essa escolha. O impacto profundo do cuidado com a saúde mental. Ele percebeu que quando o paciente melhorava, não era só ele. A família melhorava, a comunidade, tudo ao redor sentia essa melhora. Mas claro, toda jornada tem suas provações, e a dele não seria diferente. A primeira tentativa no exame de residência foi um teste, e um teste bem difícil. A primeira abordagem dele para os estudos foi meio desorganizada, sabe? Aquela coisa de seguir a maré. Aí no meio do caminho ele percebeu que precisava de mais foco, mas já era um pouco tarde. E para completar veio a pressão gigantesca de trabalhar na linha de frente da pandemia de 2020. O resultado? Não deu. E aqui está o ponto-chave, o grande diferencial. Em vez de se ver como um fracasso, ele foi gentil consigo mesmo. Ele entendeu que não era só sobre ele. Tinha uma pandemia acontecendo. Então ele transformou essa reprovação em aprendizado, em dados para a próxima tentativa. E foi a partir dessa experiência que ele montou uma abordagem totalmente nova, cheia de estratégia e adaptação. Vamos ver agora como foi essa segunda tentativa, que, aí sim, deu muito certo. Olha a diferença. Dessa vez, ele criou um sistema de 4 passos, bem disciplinado e seguiu desde o comecinho do ano. Tinha método, tinha rotina, tinha consistência. A organização foi a chave para não deixar nada ao acaso. E ter as ferramentas certas foi fundamental, né? Especialmente para aquele passo 3 ali do método dele, resolver um volume gigante de questões. E falando nisso, para quem é estudante e quer se preparar de verdade, uma dica. Entra agora em medical.com.br, baixa o app e aproveita o maior banco de questões do Brasil. Lá tem provas anteriores de tudo que é instituição, questões comentadas, resumos, aulas, flashcards, tudo para revisar em qualquer lugar. E bem, quando a rotina de estudos estava firme, consolidada, um fator externo gigantesco forçou uma mudança de rota. Uma decisão estratégica super importante no plano de residência dele. Isso aqui mostra uma capacidade de adaptação incrível. Ele começou a se sentir inseguro com o cenário da pandemia em São Paulo e mudou o foco todo para o Rio Grande do Sul. Só que isso significou ter que dominar um estilo de prova completamente diferente, mais teórico, mais direto ao ponto, uma verdadeira aula de estratégia. No final das contas, o sucesso na prova não foi a única recompensa, sabe? Essa jornada toda, que não foi nem um pouco linear, ensinou uma lição enorme sobre perseverança. E essa é uma lição que vale muito além da medicina. Ele até compartilha um conceito que virou um mantra para ele, a pamonheização da cultura. A ideia é simples, mas genial. Assim como fazer pamonha leva tempo, as coisas boas da vida, uma carreira, conhecimento, uma família, não podem ser apressadas. É uma forma de resistir a essa cultura maluca de querer tudo para ontem. Então o que a gente tira de tudo isso? Primeiro, que perseverar é a chave, que tá tudo bem não passar de primeira e que é muito importante ter uma vida fora da bolha da medicina. Mas, acima de tudo, a grande lição é: confie na sua própria jornada, no seu tempo. Encontre força no seu processo, que é único. E essa história toda deixa no ar uma pergunta para a gente refletir, né? Como é que a gente está honrando o tempo e o esforço que são necessários para construir o nosso próprio futuro?